Olá pessoal, nós estamos na série do Espírito Santo, que é em homenagem ao festejo da Capela do Divino Espírito Santo que queremos construir. Então, esse mês de julho nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o Espírito Santo, gravando, explicando cada um sobre o Espírito Santo. Já falamos sobre os dons do Espírito Santo, são 7, né? A gente já sabe disso muito bem. O primeiro é a sabedoria. Já gravamos um vídeo sobre a sabedoria, já gravamos um vídeo sobre a inteligência e hoje vamos gravar um vídeo sobre conselho. Então, conselho. O que vocês acham de conselho? Vocês gostam de ouvir conselho de pai, mãe? Vocês gostam de ouvir conselho de chefe? Vocês gostam de ouvir conselho de alguém da internet? Para você gostar de ouvir um conselho, você tem que ter a ciência que para isso você tem que ter discernimento e você se aceitar ou não. Cabe você a compreender que um conselho é dado se ele é certo ou ele é errado. Então você tem que ter o discernimento disso. Muitas vezes, muitas pessoas não dão os conselhos corretos, outras nos dão conselhos errados. E muitas vezes as pessoas nos dão conselhos corretos que para a gente não é correto, porque a gente tem uma opinião diferente da pessoa. E fazer o quê? Tá certo ou tá errado? Depende. Se isso lhe prejudicar, pode ser que esteja errado. Mas se for uma coisa de em relação a um sonho, um objetivo, pode ser que dê certo. Vamos trabalhar com situações reais para a gente entender um pouco sobre o dom do conselho, que é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, o dom do conselho não é só para quem recebe o conselho. O dom do conselho é de quem dá o conselho. Todo aquele que dá o conselho recebe o dom do conselho. Mas a gente tem que esperar receber um conselho do Espírito Santo. O conselho do Espírito Santo, que é um conselho de discernimento, de paz, de tranquilidade e de temor a Deus. E também é outro dom. A gente tem que esperar que todo conselho seja direcionado por Deus. Se a gente esperar um conselho vindo de outra parte, que não seja da fonte de Deus, esse conselho está errado. Vamos lá para a construção da nossa capelinha. Muita gente não é a favor. É um conselho, as pessoas, não faça essa capela, porque já tem outras capelas. Mas se você tem um sonho de fazer uma capela, faça. Então, se é seu sonho, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa, eu sou professor. Quando eu escolhi vestibular para licenciatura em ciências biológicas, mandei fazer há muito tempo. Eu tinha uma camisa de ciências biológicas, eu só tinha camisa de ciências biológicas na faculdade. Eu fui fazer agora no ano de 2026, sendo que eu me formei em 2016. Aí me manda fazer agora uma camisa da minha faculdade. E atrás tem meu nome, professor João Marcos. É, Aí muita gente me diz assim, não vai ser professor que ganha pouco, não vai ser professor que dá trabalho, é estressante lidar com aluno, aluno que não te respeita, não vai ser professor que ganha pouco, não vai ser professor que não é uma profissão boa, mas eu amo minha profissão. Eu sei que tem altos e baixos, eu sei que tem momentos difíceis, eu sei que tem muita responsabilidade e muita coisa demanda para dar conta, que às vezes a gente tenta fazer o nosso melhor e às vezes nem o nosso melhor é suficiente. Mas a gente tem que tentar fazer o máximo possível que a gente puder. Então a gente já recebe conselhos para não fazer, para não ser professor. A graça e a bênção de ser professor. Passei no concurso para professor de ciências e estou trabalhando, é meu emprego, graças ao meu curso que eu fiz.
Então eu agradeço muito a Deus. Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus. Depois a gente agradece a nossa família, que foi a nossa família, que é a base que nos sustenta para construir e conseguir esses cursos. A gente tem que ser grato à nossa família bastante. Porque a nossa família suporta o fardo, toda a família, a maioria das famílias. A maioria das famílias, ou aqueles jovens que são raras exceções que vivem independentes desde cedo. A maioria das famílias sustenta seus filhos para ir à faculdade e após a faculdade o jovem vai ganhar dinheiro. Ou então na faculdade o jovem ganha uma bolsazinha ali, como eu ganhava, e ia comprando umas coisinhas, mas não era um salário fixo, certo? Outra questão, conselho. Lembrando do conselho, outro conselho que eu recebi, após me formar em biologia, também o que eu consegui? Passei no seletivo e eu não me formei e passei direto em concurso. Eu passei em seletivo primeiro. Com o dinheiro do seletivo, paguei outros cursos de graduação e pós-graduação, que foi o curso de gestão de recursos humanos. E eu tenho orgulho de mostrar aqui uma camisa que eu mandei fazer recentemente. Se vocês vão ver aqui de frente, gestão de recursos humanos. Essa, essa, essa camisa, essa formação que me habilitou a trabalhar na área de professor técnico em administração. E então, por isso assim, ó, falando em conselho, vou fazer um conselho que estude, ganhe seu dinheiro, se sustente. O melhor conselho é estudar. Então eu estudei. E ó, o que que eu tô, o que foi bom? Eu trabalho tanto como professor de ciências, como professor de técnico em administração. Por quê? Porque eu tenho formação em gestão de recursos humanos, que me habilita a trabalhar nessa área. Ou seja, quanto mais a gente estuda, mais possibilidades, áreas a gente pode trabalhar. E além disso, eu tô fazendo novos cursos de acordo com minhas condições. Espero que Deus me abençoe novamente e eu consiga enfrentar essa batalha, que é uma guerra. É uma guerra. Você estudar não é fácil. É uma guerra. É uma guerra com o seu cansaço. É uma guerra que tem que ter disciplina. É uma guerra que tem as disciplinas têm prazos. Tudo tem prazo. Se perder o prazo, perde disciplina. É uma guerra porque são textos de 100, 200, 150 páginas para ler. Tem muitos vídeos para assistir. Isso eu não estou desmerecendo para para dizer que isso não é. Eu não estou dizendo isso. Não é para desvalorizar, não é para pensar que vocês vai ser, mesmo sendo uma guerra, estudar sendo difícil. Isso é muito valoroso e é uma honra você ter receber um diploma nas mãos, receber seu certificado, receber que você é formado numa determinada área. Por exemplo, muitas pessoas têm habilidades e não precisam estudar. Como eu digo assim, pode ser um comerciante e mesmo assim não precisa estudar. Como é que eu posso te explicar? Não precisa ter formação superior, curso superior. Então, um conselho, às vezes eu dou o conselho que estudar é importante, mas para outras pessoas pode ser um conselho de assim, vai empreender, vai fazer um comércio, vai vender uma coxinha, ou um conselho que é outra coisa que é também relacionada a nossos dons. Então, para a gente ter um conselho, a base do conselho, por exemplo, é você ser direcionado aos seus dons. Por exemplo, no meu conselho, quer estudar, quer se formar, faça faculdade que é relacionada a seu dom. O meu foi minha biologia. Aí eu descobri a gestão de recursos humanos e o amor pela administração. Então, isso que é relacionado ao conselho. Agora vamos um pouquinho de Bíblia. É, quando, quando Abraão ouviu em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui.
Vocação de Abraão. A vocação de Abraão, Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família, a casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrar. Farei-te de uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoam, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Ou seja, já, Deus estava abençoando Abraão. Mas mas se vocês observam, se vocês observarem, Deus também deu um conselho para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Então, o que que Abraão nos diz? Ouça o conselho. Se Deus, você, digamos que visse Deus, e não quisesse ouvir o conselho dele, como é que será que Deus se portaria com você? Será que Deus atenderia todos os seus desejos quando Deus lhe manda fazer alguma coisa? Será que é assim? Mas mesmo assim, Deus se preocupa com você. Deus mantém sua vida, mas olha, é como eu falei da parábola dos talentos. Se Deus lhe dá uma vocação, ele pode dar para outro. Aí você vai perder a sua vocação. Então, Deus deu um conselho: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. E esse foi o conselho de Abraão. E ele seguiu. E ele saiu em direção, ele não sabia para onde ia, mas seguiu. Então um dos primeiros conselhos. Deus também deu um conselho na Bíblia. Ele tem um dos primeiros conselhos que foi na Bíblia também foi o de não, o jardim do Éden. O jardim do Éden. O jardim do Éden tinha um homem, o Deus criou o homem do barro e a mulher da costela do Adão. Aí Deus disse para não comer o fruto. Aí a Eva lá foi, tentada pela serpente, comeu o fruto, desobedeceram a Deus. Mas só que Deus foi tirar satisfação com quem? Com Adão, porque Adão era o homem. O homem era o responsável pelo lar. O homem é o que lidera o lar. Então, como ele não obedeceu o conselho de Deus, ele recebeu uma punição. Aí ele recebeu uma punição que afetou a ele e caiu o pecado sobre a terra. Os pecados. Na Bíblia também tem vários casos de conselhos. Eu quero ler na Bíblia, que eu gosto de. A gente falando assim, a gente vai porque a gente não conhece muito a Bíblia, né? Mas lendo é mais interessante e sabendo quais as partes da Bíblia é melhor para ouvir os conselhos. Tem muitos conselhos, muitos bons, muito, muito bons. Vamos lá em Mateus. Mateus tem o jovem rico, né? É a questão do jovem rico 16. O jovem rico se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer? E lhe perguntou: Mestre, que devo fazer e de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os teus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não cometerás adultério traível, não cometerás adultério, não furtarás, que também cabe não roubar, não dirás falso testemunho, mente, que é a mesma coisa de mentir, honrar o teu pai e a tua mãe, ter respeito, tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tendo observado tudo isso, aí o jovem disse: Tenho observado tudo isso desde minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se
Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-los aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, aos seus discípulos, disse: Em verdade vos declaro, é difícil um rico entrar no reino do céu. Eu vos repito, mas é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A estas palavras, seus discípulos passaram a se perguntar: Quem poderá salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, essa passagem é muito interessante, não é? Um jovem foi pedir conselho a Jesus. Qual foi o conselho de Jesus que ele pedia? O que ele deve fazer para fazer de bom para ir para o reino do céu? Para seguir Jesus. Aí ele disse que ele é muito rico. Qual foi o ensinamento que Jesus passou? O conselho que Jesus deu, o conselho. Foi que ele doasse os bens, largasse tudo e seguisse Jesus. Muitas vezes Deus diz assim: vai e vem até mim, pega a tua cruz e vem até mim, e que eu te derei um fardo leve, um jugo suave. Mas assim, muitas vezes a gente tem que largar tudo, até nossa cruz, e carregar a cruz e ajudar a carregar a cruz de Jesus. Por exemplo, como é que é? O que eu quero dizer? Muitas vezes somos apegados ao dinheiro, muitos apegados a, como é que eu posso dizer? A fama. Nós muitas vezes somos apegados à ostentação. Muitas vezes nós somos apegados à comida, à gula. Nós somos apegados. Muitas vezes nós somos apegados a defeitos, preguiça, maldade, inveja, hipocrisia. Existem várias coisas que a gente é apegado. Fofoca, mentira. Então tudo que a gente é apegado, Deus nos convida a abandonar. Seja dinheiro, seja coisas ruins, seja bem, seja até a própria família. Se Deus lhe pedir para abandonar sua família, você vai ter que obedecer. Mas quando eu digo obedecer, abandonar a família, não é no sentido de abandonar, deixar para trás, não é só deixar para trás, é abandonar por uma vocação, como por exemplo, ser padre, ser, ser uma freira. Isso aí você está abandonando a família, mas você está servindo a Deus. Você não está servindo mais só a sua família. De certa forma, você está servindo toda uma população, uma grande população. Você está cuidando de um rebanho, não só de um rebanho da- do- é, pequeno. Você está cuidando de um rebanho grande. Porque padres e freiras têm missões enormes. E missionários também, catequistas, ministé- ministérios da Eucaristia e qualquer outra pregação ou outra religião qualquer. Mas nós estamos trabalhando com a Igreja Católica aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês na final, finalizando o vídeo. Não vou nem finalizar o vídeo, ainda tem mais um que eu quero botar. Eu quero dizer assim, todos nós temos missões, mas nossas missões, quando Deus dá uma missão pra gente, ou um conselho que vem na nossa mente, é, é para servir as pessoas. Se a gente, aquele, perguntou, mestre, aí tem uma pergunta na Bíblia, quem é a pessoa mais, quem que merece o melhor lugar, quem é mais grande? É aquele que o que serve. Aquele que serve a Deus tem uma grande honra para Deus. Então, servir a Deus tem honra para Deus. Então, último conselho. Vamos ver. Vocês sabem o que é sermão? Sermão tem dois sentidos. Sermão tem sentido religioso
e tem sentido popular. O sentido religioso é quando um padre ou um pastor é, vai dar uma lição de moral, vai pregar a palavra de Deus, ou vai falar uma explicação. Vai falar uma explicação, exemplo, na homilia, ou depois do evangelho vai fazer uma explicação. Ou durante todo um pastor, durante o culto, vai pregando ao longo do culto a palavra de Deus. Isso aí é um sermão. Vai explicando a palavra e dá uma lição de moral. Uma lição de moral, um exemplo. Às vezes pode ser uma lição forte, uma moral forte, mas não é uma lição moral forte no sentido de impactar almas para a mudança de comportamento para servir ao Senhor, Deus. E outras coisas. É... Agora eu quero mostrar para vocês um sermão que todos acho que já conhecem. Que já se conhecem. Qual é o sermão do sentido popular? É aquele sermão de puxão de orelha, é aquele sermão que fica, menino, mas faz isso, tá aprontando, né? É aquele sermão que você para quem tu uma lição, é um puxão de orelha mesmo, como eu posso dizer, de forma popular. É ser, é dar uma lição de moral. É, dar uma lição de moral, um puxão de orelha mesmo, dar um alerta sério, certo? Vamos lá, continuando. Aí a gente vai para o sermão da montanha. Qual é o sermão da montanha? Que é um conselho de Jesus, é um dos mais belos conselhos de Jesus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se a seus discípulos e aproximaram dele. Então, abriu a boca e lhe ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque são saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados que são perversos por causa da justiça, que ele é do reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois a perseguição os profetas vieram antes de vós. Que lindo, né? Das bem-aventuranças. Bem-aventurado. Esse conselho de Jesus é como podemos explicar simplificadamente todos esses conselhos que Jesus deu. Ele dá um conselho de bem-aventurado. Ele quer enaltecer as qualidades das pessoas que fazem o bem. Ele quer enaltecer. Porque, ó, ele diz assim, bem-aventurados puros de coração. Então, geralmente, essas pessoas, todas as bem-aventuranças que estão no livro da Bíblia, fala assim, já é natural da pessoa. Então, muitas vezes pessoas já são puras, muitas pessoas já são pacíficas por natureza. Isso é bem-aventurança. Mas outras coisas a gente tem que buscar as bem-aventuranças que nós não temos. Muitas vezes nós não temos bem-aventuranças. Nós não temos bem-aventuranças de ser pacífico, de ser calmo. Nós não temos a bem-aventurança de ter a tolerância. Nós não temos a bem-aventurança de ter respeito. Nós não temos a bem-aventurança de ser simpático, ser educado, dar um bom dia, ter respeito pelas pessoas. Então, muitas bem-aventuranças, além dessas que estão na Bíblia, a gente tem que procurar se moldar como um vaso de barro, como está na mão do oleiro, como fala da Bíblia, e deixar Deus nos conduzir para essas mudanças. Aí, para Deus mudar nosso comportamento, a gente precisa querer mudar de comportamento. E querer mudar de comportamento não é fácil. Digo muito mesmo,
por experiência própria. É, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho muitas qualidades, mas também eu tenho muitos defeitos. E para mudar meus defeitos, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho um apoio de psicólogo, e que eu recomendo a vocês também, ó. Terapia é uma coisa muito boa. E às vezes a gente pensa, terapia é errada, que vai ter um problema. Não, terapia é para justamente para você ter uma mente sã. Recomendo a todos. E todo psicólogo deve ter um acompanhamento de outro psicólogo, também para ele saber agir da forma correta. Então, voltando ao assunto, nós temos que ter boas atitudes e buscar diariamente Deus. E outra coisa também, a gente tem que ouvir também uma coisa. Falando em psicólogo, vamos ouvir duas coisas. Será que a gente está ouvindo a voz de Deus, a voz da nossa mente, ou uma alucinação? Porque tem três coisas, são três tipos. A nossa voz de Deus é uma inspiração que ocorre, uma ideia que ocorre no cérebro, que é positiva, que faz o bem, ou uma alucinação, vozes, porque eu já ouvi casos, aparece casos na internet de pessoas que ouvem vozes, que derrubam tudo, fazem besteiras. Eu não vou explicar, eu não vou citar nomes de ninguém. E também quando a gente escuta a palavra de Deus, e quando é a nossa ideia. Quando é a nossa ideia, geralmente são os nossos sonhos, os sonhos de estudar, sonhos de trabalhar, sonhos de namorar, sonhos de casar. Geralmente são ideias nossas. Eu já expliquei que alucinações são ideias tortuosas, esses conselhos tortuosos, ou então dardos inflamados do inimigo, que são aquelas fazer o mal, bora fazer o mal, faz isso errado, é errado. E outra coisa é ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, a gente vai se perguntar: como a gente ouve a voz de Deus? Será que Deus fala na cabeça da gente? Por exemplo, se a gente pode ouvir a voz de Deus num conselho de uma mãe, a gente pode ouvir a voz de Deus num conselho de um padre. Eu fui conhecer Jesus lendo um livro do Augusto Cury sobre ansiedade. Esse livro, eu chorei tanto depois que eu li esse livro. Foi a primeira vez que eu me senti que conheci Jesus. Eu vivi uma vida toda cresci na igreja católica, mas eu não conhecia Jesus. Mas no livro que eu li, Ansiedade, Augusto Cury, eu conheci Jesus e a partir desse momento eu me dediquei a Deus. E comecei a respeitar e fazer posts sobre mensagens bíblicas e dedicar a Deus. Um grande beijo a todos. Até mais. Até mais. Essa foi a mensagem de hoje. Então, ouça os conselhos. Saiba quais são os conselhos corretos. Não é conselho de alucinação. Não é os conselhos de Deus. O que são os conselhos de Deus? São conselhos corretos. Seja na sua cabeça, ou seja de pessoas que instruam para o bem. E outra coisa, saiba definir o seu sonho do sonho do outro. Não é uma pessoa que dá um conselho, ei, faça isso e aquilo. Mas assim, tem o sonho do outro que ele gera a expectativa dele, ele joga a expectativa que ele tem dele em você. Mas você tem que ter o seu sonho que você tem que se autorrespeitar. Viu? Muitas vezes a gente tem que saber disso também. E às vezes a gente tem que ouvir também quando a gente reconhece outras coisas, quando os conceitos são certos. Quando os conceitos são certos, a gente tem que ouvir. Beijão, abraço, tchau, tchau.